Fala rapaziada, edição de início de semana, Bastidores da Bola. Eu tô feliz porque teve rodada e porque tem muito assunto, mas muito assunto pra gente poder falar. Gols, tudo que é jogo, entendeu todo. Como é que tá, Felipinho? Maravilha, um abraço pessoal, começando a semana aí com tudo, né? Já projetando o próximo final de semana, que não terá dupla Grenal, Exatamente. né? E aí o foco será total aí no futebol amador, com uma grande cobertura aqui do Independente Esportes, mas hoje é dia de ainda fazer uma avaliação do que aconteceu nesse final de semana, com resultados importantes, alguns até de alguma forma surpreendentes, né? E é claro que nós vamos tratar aqui dentro dos bastidores da bola. Depois de 15 segundos a gente volta com muito assunto. Estude onde e quando quiser, com acesso a uma plataforma virtual intuitiva. Com a Uninter, você investe no seu futuro, com facilidade e qualidade. Uninter.com. Ó, Ótica e Joalheria Conventos é o teu lugar certo para te comprar o teu óculos de sol. Agora mudou, chegamos em setembro, daqui a pouco começa o verão aí, o sol a fuzeléu, tanto para te dirigir, ir para a praia, gostou da palavra, né, Eduardo? Ir para a praia, um Ray-Banzinho, um óculos de sol na Ótica e Joalheria Conventos. Então passa lá na Jaque, no Legume, lá no bairro Conventos, na principal ali do bairro Conventos, Ótica e Joalheria Conventos. Já recebi aqui os carros de Círio Automóveis para esta semana. O tio Círio tá feliz, né? É só dar um pulinho lá, preço especial, e olha as naves que tem aqui, ó. Sonic LT manual 1.6 2013 branco, Fit EX 1.5 CVT 2019 branca. Ainda tem o Elantra é um carro, nave, né? nave, Muito bonito, nave. né? Elantra GLS 2.0 2015 prata. Vale a pena dar um pulinho lá e conferir. Tem Renegade também, 1.8 automático 2016 branca, e ainda tem uma versão top de linha da Sportage 2.0 2013 branca, teto solar panorâmico. Dá um pulinho em Círio Automóveis, pensou inteligente, pensou Círio Automóveis. Top de linha também a turma da Sulfrio Refrigeração. Tu quer uma padaria, um mercado, ou tu quer abrir um estabelecimento novo, diferenciado, com qualidade? Sulfrio Refrigeração. Vai lá no Instagram e segue a turma lá, porque a galera faz tudo em armazenagem, tudo na parte de refrigeração. É um timaço há mais de 18 anos, estão na Expo Inter, estão em tudo que é lugar aí, a galera da Sulfrio. Então, tu quer ter uma padaria, um mercado de qualidade, é com a Sulfrio Refrigeração. Um abraço pro Léo e pro Ricardo e todo o timaço da Sulfrio. Com 5 mil de entrada e 1.200 em parcelas, você tem o terreno no loteamento Jardim Conventos e ainda a casa própria. Que barbada, né? Então, dá um pulinho lá, entenda um pouquinho melhor esse movimento com os vendedores da Imogel, na Barão do Triunfo, no bairro Americano, em Lajeado. Fale com os vendedores da Imogel. E a semana está começando, tu quer deixar o teu carro, a tua moto, o teu veículo nos trinques, no brinco, TG3 Lavagem Automotiva. Ali na Duque de Caxias, aqui em Lajeado, então corre lá, chama a galera no WhatsApp, aí chama o Teco e o Timaço da TG3, porque tem telebusca, então tu pode ficar na tua casa, na tua empresa, tranquilinho, eles pegam o teu carro, a tua moto, o teu caminhão, o teu veículo, levam lá, lavam, deixam nos trinques para te começar a semana com o pé direito. É isso aí. Vamos nessa então? Começando com os resultados aí do Campeonato Regional. Vamos nessa então, já vou trazer aqui, ó. Aproveitar que a gente já faz um trabalho legal. Você sabe que assim que termina a rodada do Campeonato Regional, dá um pulinho lá no Instagram do Independente Esportes, já com os resultados, né, das categorias de aspirantes e também titulares. Você não perde absolutamente nada. Na categoria de aspirantes, rapidinho, só vou trazer os resultados aqui. Tivemos o Gaúcho de Progresso empatando em 2-2 com o 7 de Arroio do Meio. O Minuano perdeu em casa para o Juventude, da Westfália, pelo placar de 3-0. O Juventude sempre vem bem na categoria de aspirantes também, né? Forte. 2-2 para Rudibar e Canabarrense. Empate também para Boa Vistense e Poço das Outras, ficaram no 1-1. O Ecas perdeu para o Nacional pelo placar de 2-0. Estudiantes e Brasil ficaram no empate em 1-1. O Serrano perdeu em casa para o Juventude de Guaporé por 1-0. 3-0 foi o resultado do Tiradentes, que venceu o Gaúcho em Teutônia. E ainda tivemos o Imigrante, lá de Nova Brécia, batendo o Taquariense pelo placar de 2-0. E agora vamos para os resultados da categoria principal. A gente estava curioso para saber como seria a estreia do Gaúcho de Progresso. Exatamente. Né? Até porque a gente sabe que vem jogadores de fora. Conversei até com o Robledo no domingo pela manhã, antes da bola rolar. Gente boa demais, né? Gente boa. Gente finíssima. E aí a gente estava na expectativa para saber como seria, né? Então a estreia do Gaúcho, que viria já com uma equipe um pouquinho mais encorpada, né? Porque, né, alguns jogadores que ele até comentou que foram agregados, né, a esse movimento aí de atletas que já jogavam junto há um bom tempo. Mas dessa vez na abertura não funcionou muito, né? Até porque o 7 de Arroio do Meio, que ainda não tinha vitória no campeonato, teve a sua primeira. Venceu pelo placar de 2-0. O fato triste foi fora de campo.
Mas eu não quero dar muita atenção para isso não, sabe? Eu acho que tem que tentar se chegar a Amenizar, uma né, situação para resolver o que aconteceu lá fora. Lamentável, tem vídeos, cenas aí girando, a gente não vai mostrar, tá? Porque não é a nossa ideia aqui nos bastidores da bola, mas que fique como lição aí para a galera ter um pouquinho mais de consciência, porque não é legal, não é legal. E aí não interessa quem começou, quem deixou de começar, quando parte para agressão tá todo mundo errado e não dá. Felipe, destacar o Tanque nessa partida, né, que faz um gol de cabeça, faz o gol de 2-0. Ele que eu sempre falo que ele é mandar um abraço para ele, que ele não perde um programa, segunda, quarta, sexta ele está sempre nos acompanhando, vem de uma lesão muito grave, né, de uma recuperação, vem de uma constância e ele conseguiu marcar um gol. A gente sabe que jogar lá no Campo do Gaúcho é muito difícil, né, a atmosfera lá é diferente e tudo mais, mas o Gaúcho que não começa muito bem, né, Felipe? Não jogou as primeiras 2 rodadas por questão de folga, calendário, e aí agora já começa perdendo pro 7, então começa não como queria. Não foi um bom começo, né? É. A gente até imaginava que poderia ser um começo melhor, mas enfim, a derrota pelo placar de 2-0, mas é o time que mais tempo tem para recuperar. Exatamente. Né? Só tem uma partida disputada até agora, o que também é um prejuízo, né? Uhum. Mesmo que seja uma equipe que vem jogando junto lá em Alvorada e tal, né, como foi falado, mas é outro ambiente, é outra estrutura, é outro campeonato, é outro jeito de tem jogar. Tem a viagem até progresso, tem tudo isso. Né? Então, acho que a partir da próxima partida já vai estar um pouco mais ambientado aí com o próprio ambiente da competição. Exatamente. E do campeonato. Lembra que eu falei? Teu pitaco, né? Acertou no pitaco, né? Meu pitaquinho. Nada contra o Juventude, que eu disse que é uma equipe muito competitiva, né? Eu não estava apostando na derrota do Juventude, mas eu estava apostando no Minuano, que veio de um resultado surpreendente lá em Teutônia, e em casa poderia mostrar também o seu trabalho, e conseguiu essa vitória importante pelo placar de 1-0. Lá em Bom Retiro, que me surpreende a questão do Rudibar, claro que, né, não venceu ainda na competição, me surpreende por quê? Porque o elenco que a gente viu do Rudibar é um elenco qualificado, com os jovens, uma mescla ali, né? Só que o Rudibar acabou perdendo em casa para o Canabarrense 3-0. E já começa a ser uma das equipes assim que tem que ligar o sinal de alerta. Tem que ligar o sinal de alerta, exatamente, porque tá lá na parte de baixo, né? Então conquistou um pontaço, né? Contra o Poço das Antas, né? fora, que é muito difícil. Reverteu uma situação bem difícil, conseguiu empatar, né? O Poço que está mostrando aí a sua força nas partidas, mas tá a perigo, já começa a ficar com uma situação um pouco mais delicada. E nesse jogo, destaque aí também para o Canabarrense, que recuperou, né, o Peixe lá, e para o Léo Santos, lateral esquerdo do Canabarrense, que é muito bom de bola. Ele jogou aqui um Municipal de Lajeado pelo Inter da Conserva, joga há mais tempo pelo Canabarrense e ontem fez 2 gols. Lateral esquerdo, autor de 2 gols, já desponta lá em cima com os artilheiros lá da competição. Então, o Canabarrense venceu por 3-0 a equipe do Rudibar. A gente falou agora do Poço das Antas, o Poço das Antas que também surpreendeu, né, Felipe? Foi lá em Boa Vista. Foi uma vitória importante, e saiu atrás do marcador, né? O Boa Vistense, a da velha, lá a gente sabe, né, que não é fácil jogar lá contra a equipe do Boa Vistense pela sua qualidade, larga na frente e consegue a virada, né? Foi uma virada importante, inclusive o segundo gol marcado aí de pênalti pelo Capella, que deu à equipe aí um respiro, né, para conseguir esse resultado importante. Com 7 pontos eu já coloco o Poço das Antas praticamente na próxima fase da competição. Aí agora vem o meu pitaco, que foi errado, né? Eu dei o pitaco na sexta-feira da rodada, que seria o Nacional. Nota 0. Nota 0. Felipe tirou nota 10 e tirou nota 0. Por quê? Porque o Nacional, que até então era o líder da competição, vinha fazendo bons jogos, uma campanha, né, diferenciada, acabou perdendo para o Ecas por 3-0 lá em Imigrante. A gente sabe que é muito difícil jogar com o Ecas lá em Imigrante. Eu fiz o jogo do Ecas contra o Brasil, o placar não foi o que foi o jogo. O Ecas é um time totalmente da casa, que é o Zico, é o técnico, né? Treinado pelo Zico, então um abraço para ele também, que está nos acompanhando aí. E o goleiro Matheus lá do Ecas fez uma partidaça, fechou o gol. Nacional também, falei que o Pereira jogou muito abaixo do que foi, mas não quer dizer nada. Então o Ecas respira na competição, por quê? Porque empatou com o Guaporé, perdeu para o Brasil e agora venceu a equipe do Nacional, então tem 4 pontos. Tá tudo meio embolado, né? Então o Ecas, aí eu que tinha dado como o pitaco da rodada pro Nacional, errei porque o Ecas foi lá e venceu em casa e venceu bem pelo placar de 3-0. Jogo que nós estivemos acompanhando em Lajeado e que tem também o Estudiantes a perigo, né? Você citou aí o Rudibar, que só tem 1 ponto, o Estudiantes é a mesma situação. E o que agrava um pouco mais a situação do Estudiantes é que são 2 jogos em casa com derrota. E tem os gols o ponto aí foi o pessoal pode ficar vendo, né? Exatamente, vai passar os gols aí agora. E isso é importante colocar, né?
foi buscar um ponto muito difícil de ser buscado, que foi na casa do atual campeão, Juventude Guaporé, mas não conseguiu vencer em casa ainda. Claro, precisa se levar em consideração que eram 2 jogos que tudo poderia acontecer, né? O Tiradentes é um timaço aí, a gente sabe do grupo que tem, tanto é que ontem venceu, a gente fala mais daqui a pouco, e ontem o Brasil também mostrou um time muito qualificado, com boa qualidade técnica, teve, claro, seus erros dentro do jogo, tanto é que tomou 2 gols, mas é um time que é importante prestar atenção, muito bem treinado pelo Círio, gostei muito da dinâmica do jogo, daquilo que o Círio pediu e a galera comprou a ideia. É um time que a bola ela tem uma fluência boa, assim, sabe? E principalmente por ter um camisa 10 que, olha... Que jogador que é o Matias, né? São poucos como ele. Clássico, né, Felipe? Ele não sente o jogo, ele define jogada, ele acelera quando tem que acelerar. Então, cara, jogadoraço. E outro craque de bola que jogou muito, que vem jogando muito nesse campeonato, é o Bagé, né? Bagé jogando demais, fez gol, deu De assistência, né? De novo. Então, né? São jogadores que começam a se destacar já nessas primeiras rodadas. E o Estudiantes, e não é eu que estou falando, falaria também, porque assim já acompanhei os jogos, né, da equipe até aqui, e o que eu observei é que o time ainda não se encontrou, né? E não é só palavras minhas, é do próprio técnico Franklin Altas, com quem conversamos depois da partida, e o Franklin até já anunciou uma nova mudança para o outro jogo, porque também entende que ainda não conseguiu encaixar bem. Tem peças importantes, o que eu acho que está faltando é um pouco mais de dinâmica. Muitos jogadores assim com características muito parecidas que não estão conseguindo acelerar um pouco o processo, e aí o Estudiantes vai ter que ter esse cuidado, porque já começa a ficar ameaçado também. Tem mais um jogo dificílimo agora contra o Poço das Antas, né? Que já mostrou a sua força aí dentro do campeonato regional. Serrano 2, Juventude de Guaporé 0. Olha o Serrano aí, hein? Que precisa ligar o sinal de alerta, Felipe, é Juventude de Guaporé. Porque tem apenas 2 pontos, empatou 2 jogos contra os Estudiantes e contra o Ecas, perdeu para a equipe do Serrano, é um jogo muito difícil, o Serrano é um time muito qualificado, treinado pelo Banhar, pelo Arley, também tem o Marrom, então venceu bem, destaque para o Diego, né? Diego Costa. Isso aí, autor de um golaço. Uma bucha, assim ó, golaço de quem conhece da bola. O Diego, que ele já foi campeão regional pela equipe de Estudiantes, passou por aqui, já jogou muito pelo Ecas também, é ídolo no Ecas lá o Diego, e vem fazendo um grande campeonato também o centroavante. E ontem fez uma bucha, um golaço o Diego, então o Serrano venceu, e venceu bem por 2-0 a equipe do Juventude de Guaporé. Outro jogo, Felipe, que estivemos... Que você esteve com imagens, né? Estive lá, e os gols também está aí na tela para te poder acompanhar, é o Gaúcho e Tiradentes, lá em Teutônia. Um jogo muito esperado, muito aguardado, pela questão de elenco, de investimentos dos 2 clubes, né? Um jogo que começou assim de uma forma diferente, porque o Gaúcho jogava em casa, uma festa, né, maluca da torcida do Gaúcho, muito legal lá o que eles fazem. Só que aí o técnico Douglas Colossi, na minha avaliação, no primeiro tempo, ele começou mal com o time. O time, ele do meio para frente, mudou totalmente o time que ganhou do 7. O Thiago Dutra não estava, que era o volante, enfim, teve algumas mudanças. Optou por jogar sem meio campo, sem aquele articulador, sem o camisa 10. E aí no primeiro tempo sobressaiu como é que a gente pode dizer? O entrosamento do Tiradentes, né? Marquinhos jogou demais, Marquinhos Guevete jogou muito, botou o jogo no bolso enquanto ele estava em campo. Dentinho, primeiro tempo, depois ele acabou saindo porque sentiu a posterior, mas jogou muito, faz o primeiro gol do jogo. Robertson, que centroavante que é o Robertson, Felipe? Joga Nossa muito. Senhora. E detalhe, são jogadores acima da média, tá? Nada mais nada menos que marcando ele ontem o Cocão e o Laércio, que são 2 zagueiraços. Então, e no primeiro tempo o Tiradentes teve chances de ampliar o placar. Acabou terminando 1-0. No segundo tempo aí o técnico Douglas dá os méritos a ele, porque ele troca muito bem. Entrou Cleiton, camisa 10, muito bom de bola. Entrou o Nikito também. Elias, a gente falou, jogou, né? Divisão de acesso aqui, interior do estado, muito. Fez o gol de pênalti. No início do segundo tempo, o Marquinhos ainda acha um passe incrível para o João Moura, que não tem, né? Pedalou, golaço de canhota. Gol esse que vocês estão vendo aí. Na característica do João, né? Golaço, não teve que fazer o Assis, que é um goleiraço. Aí o Gaúcho desconta com gol de pênalti, né? O Teco acabou fazendo um pênalti meio desnecessário, enfim, chegou... O trem sem freio, né? Chegou, tinha faltado o freio, pegou o Eto'o, o Elias desconta, e aí no segundo tempo teve mexidas, né? Alguns jogadores sentiram e tudo mais, e aí aquela questão do time que joga em casa, né?
foi pro abafo, o Colossi movimentou, tem um elenco muito comprido, assim, muito parelho. Kike entrou, enfim, o Fred entrou também. E aí foi naquele abafa, né? Aquele abafa. E no contra-ataque o Tiradentes teve 2 ou 3 chances de ampliar, de matar o jogo. O João Moura, inclusive, erra um gol aí sem goleiro, embaixo dos paus. E no final da partida, destacar também, Felipe, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, Léo Sulzbach, o goleiro do Tiradentes. Por quê? O Mael, ele sentiu uma virose ontem, não foi pro jogo. Tava lá, mas não jogou. E o Léo foi, cara, ele faz uma partidaça e no último lance da partida, o Nikito cruza uma bola na ponta direita assim, e o Léo faz uma defesaça de mão trocada, ela pega no travessão e o Fabrício acaba o jogo. Então foi um jogo, uma bela partida do Tiradentes. Por quê? Porque é um time que é candidato, a gente não pode deixar de falar, é candidato, soube... É aquele time bem pensado, exatamente, né? Todas as posições. Soube fazer o placar e soube sofrer, Felipe. Então é um time que eu acho que ontem é um jogo de cachorro grande, um jogo, né, gigante, mas ontem o Tiradentes mostrou que sim, a gente pode botar como postulante a título. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas foi um jogaço de bola ontem. E para fechar, tivemos o Imigrante em casa, perdendo para a equipe do Taquariense pelo placar de 3-2. Olha o time do Chico aí aparecendo fora de casa, um local difícil de se jogar, né? O Imigrante vinha fazendo uma boa campanha com uma vitória e um empate, e agora tem aí o Taquariense, então, que venceu pelo placar de 3-2. Outro destaque é um jogador que já jogou muita bola no passado. Já esteve foi disputado, né, por outras equipes, Andrei Macedo. Falei com o Chico hoje pela manhã. Chegou até a estar no grupo do atual campeão, exatamente. Né? Daí, de repente, voltou. Andrei Macedo fez 2 gols e disse que acabou com a partida. E a gente sabe que foi o primeiro jogo que o Imigrante jogou em casa e é muito difícil jogar lá, né? O Gilmar Fida, enfim, a turma do Imigrante. Então foi um jogaço de bola que o Taquariense venceu e venceu bem. Gente, pra gente finalizar, quarta-feira tem a nossa seleção. Quem será a seleção do campeonato regional da terceira rodada? A gente já tem aí alguns jogadores, conversamos com algumas pessoas, então fique ligado. Temos os nossos olheiros espalhados exatamente, pelos stars. Porque a nossa produtora Eduarda Lima vai fazer um trabalho diferenciadíssimo aqui. Expectativas é lá em cima. Porque, tem algumas coisas para negociar com a Duda, né? Mas vai dar certo. Cachê alto, né? Cachê alto ali. Não adianta, né, cara? Quando tem qualidade tem que, né, negociar. Não tem muito o que fazer. E outra coisa importantíssima, deixa o like. Agora eu ratei pedir no final de novo, né? Mas deixa o like, a galera olha até o final. Deixa o like e siga a gente no Instagram, Independente Esporte. Sabe por quê? Porque tem material muito legal lá, tem muita coisa boa e tem novidade também no programa de esporte que vocês vão ficar sabendo mais durante a semana. Tá bom? Fechou? Tamo junto. Eu não vi, mas eu acho que podia ser o Rudimar, tá? Mas eu não tenho minhas dúvidas. Adil César. Muito bom. Boa. Tamo junto, galera. Até quarta. Valeu.